andar em constante ligação com o Espírito todos os dias. Jesus já estava pleno do Espírito. E o que o Espírito fez? Lhe levou ao deserto. Aleluia. Amém. Quando Jesus foi pleno do Espírito, o Espírito levou Jesus ao deserto. E é interessante isso aqui, o que Lucas está dizendo. Jesus já estava pleno do Espírito, e o Espírito levou Jesus ao deserto. E eu fico aqui a pensar, como é que eu vou vos fazer entender que o Espírito, que o deserto é uma bênção? Porque nós temos a ideia que o deserto é um lugar para fugir, é um lugar inabitável. Ninguém vai para o deserto para construir a sua casa, para lá viver. Todos fogem do deserto. Ninguém quer viver no deserto. Ninguém quer estar no deserto. Todos fogem do deserto. Mas aqui a Bíblia está a dizer que o Espírito levou Jesus ao deserto. Primeiro devemos entender que nós precisamos ser guiados pelo Espírito. Amém. Em toda a nossa vida nós devemos ser guiados pelo Espírito. Quando nós andamos sem a direção do Espírito, nós andamos segundo as nossas emoções. Nós andamos segundo o nosso pensar, segundo o nosso parecer, não segundo a vontade de Deus. Aleluia. Quando nós andamos segundo o que nós conhecemos, nós andamos na dimensão dos homens. Mas a Bíblia está a dizer que o Espírito levou Jesus. Aleluia. O Espírito levou Jesus. Foi como se Jesus não fosse ele que quisesse ir para o deserto, mas o Espírito estava levando Jesus para o deserto. Jesus estava a andar, o Espírito estava a falar: vamos para o deserto, vamos para o deserto, aleluia. Então o Espírito nos guia. Todos que marcaram uma geração, todos que andaram, todos que viveram e deixaram marca, são aqueles que andaram guiados pelo Espírito de Deus. Amém. Aleluia. E tem acontecido um problema, é que a igreja tem perdido a sensibilidade de ouvir a direção do Espírito. Paulo ele vai dizer que nos últimos dias muitos se apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. O que está acontecendo nos nossos tempos é que as pessoas estão a dar ouvidos a espíritos enganadores, estão a ser conduzidos por espíritos de adivinhação, estão a ser conduzidos por espíritos malignos e não pelo Espírito de Deus. Quando a igreja abandona o Espírito de Deus, os espíritos do mundo possuem, ganham espaço. Por isso é que nós precisamos dar ouvido à direção do Espírito. Nós precisamos ter o discernimento. Onde é que o Espírito está a nos levar? Onde é que o Espírito está a te levar? Onde é que o Espírito está a te levar? Eu estou a andar, mas eu não sei onde estou a ir. Eu estou a andar, mas eu só estou a ir onde o Espírito está a me levar. Porque o homem não consegue entender o Espírito. A Bíblia diz que ninguém sabe de onde vem, ninguém sabe para onde vai. Ele simplesmente anda. Ele é soberano, aleluia. Ele anda segundo a vontade de Deus. E nós precisamos nos deixar levar pelo Espírito. Se deixa levar pelo Espírito. Se renda ao Espírito. Fala: Espírito, me leva. Espírito, me leva para o propósito do Pai. Fala: Espírito, me leva para o propósito do Pai. Espírito, me leva. Se for para o monte, me leva. Se for para o vale, me leva. Se for para o deserto, me leva. Mas eu vou andar segundo o Espírito. Eu vou caminhar segundo o Espírito. Eu vou na direção do Espírito. Eu não vou na direção do mundo. Eu não vou na direção dos homens. Eu vou na direção do Espírito. Aleluia. Na direção do Espírito. Aleluia. Quando nós andamos na direção do Espírito, nós andamos segundo a vontade de Deus. Amém. E aqui eu já disse que muitas das vezes nós abandonamos o Espírito de Deus e damos lugar ao Espírito de adivinhação. Nem todo o que te diz: você fez isso ontem, e você vê: fiz mesmo isso. Não, você é profeta de Deus. Nem sempre.
existe espírito de adivinhação. O espírito de adivinhação também pode adivinhar o que você fez ontem. Aleluia. Pode adivinhar. Paulo, ele estava a passar e existia ali uma jovem que tinha espírito de adivinhação. E ela começou a falar: esses servos são servos do Deus Altíssimo. Esses homens são servos do Deus Altíssimo. E era verdade, aleluia, mas era espírito de adivinhação. Então nem todo que te diz o que aconteceu está falado pelo Espírito de Deus. A igreja precisa ter a sensibilidade de reconhecer a direção do Espírito, quando é que o Espírito está se movendo. Por isso é que o dom de discernimento de espíritos é um dom que precisa ser restaurado, é um dom que precisa ser reativado no meio da igreja, porque o dom de discernimento do Espírito, ele vai nos dar um entendimento que esta está pregada, mas não pelo Espírito de Deus. Esta está pregada, mas sim pelo Espírito de Deus. Este está fazendo milagre, mas não é pelo Espírito de Deus, porque os homens querem milagres e o Satanás descobriu que as pessoas querem milagres, não querem Deus, e então traz muitos homens falsos para darem milagres e não trazerem Jesus. Aleluia. Por isso é que nós precisamos dar ouvidos ao que o Espírito está a dizer, onde o Espírito está a nos levar. Aleluia. Onde o Espírito está a nos levar. E o que acontece é que o Espírito estava a levar Jesus para o deserto. Não estava a levar Jesus para o deserto para tirar férias. Não está a levar Jesus ao deserto para descansar. Ele está a levar Jesus ao deserto para ser tentado. Aleluia. Amém. Para ser tentado. Então, a bênção do deserto. E eu já disse aqui que deserto é lugar em que todos fogem, porque não tem boas coisas no deserto. Lá tem a serpente venenosa. No deserto tem calor. No deserto tem sede insaciável, escassez de água, escassez de alimento. Então ninguém quer viver no deserto. Mas aqui começamos a entender que, na perspectiva de Deus, o deserto não é um lugar para se fugir. Um deserto é um lugar necessário antes de chegarmos à exaltação. Todos os homens, os grandes homens de Deus, nas Escrituras Sagradas, antes de alcançarem a glória, primeiro Deus lhes levou no deserto. Moisés, depois dele compreender a sua missão, ele passou 40 anos no palácio de Faraó. Lá aprendeu toda a ciência dos egípcios. Lá estudou bué, aleluia. Estudou mesmo bué, para toda a ciência. Tudo que tinha para se estudar naquele tempo ele estudou, aleluia. Glória a Jesus. Então Moisés entendia bué de coisa, era um homem iletrado. Não era um ignorante, era um homem iletrado. E quando ele entendeu a sua missão, que é de resgatar o povo de Israel, e ele foi para resgatar, e o povo não lhe reconheceu como Redentor. O povo lhe negou. Aleluia. E então Deus lhe levou no deserto. Aleluia. 40 anos ele ficou no deserto. Aleluia. Deus lhe levou no deserto. Elias, ele estava num momento de glória. Ele derrotou os profetas de Baal. E ele clamou para que chovesse e chuva desceu. E então Jezabel se levantou contra ele e lhe fez uma ameaça de morte. E Deus tirou Elias do monte e lhe levou para o deserto. Aleluia. E então nós também temos aqui Jesus, que ele estava pleno do Espírito e o Espírito lhe levou no deserto. Então nós também temos Elias, temos Paulo. Paulo, depois dele receber Jesus, depois dele se converter, ele viu: não, eu sou a autoridade, eu sou o candidato ideal para ser o líder mundial da igreja. Eu sou o candidato ideal. Eu passei toda a minha infância estudando teologia. Eu estudei teologia com o melhor teólogo do tempo. Ele estudou aos pés de Gamaliel, o maior teólogo do tempo. E então ele viu que eu sou o candidato ideal. Eu vou para Jerusalém. E acontece que quando ele vai para Jerusalém, ele não é reconhecido. E Deus lhe leva no deserto.
Aleluia. Deus lhe leva no deserto. Nós estamos a ver aqui um padrão. Antes de Deus exaltar alguém, Deus lhe leva no deserto. Aleluia. Deserto é um lugar de bênção. Uma bênção violenta. Aleluia. É uma bênção violenta porque é uma bênção que no início dói. Mas o seu resultado é de sabor. Aleluia. O deserto, nós estamos a falar de momentos de dor, de momentos de luta, de momentos em que parece que todos te abandonaram, em que parece que Deus te abandonou, momento em que Deus parece que te abandonou. Você está a caminhar e você ora e você não sente nada, e você não sente que alguém está a te ouvir. É o deserto. Você vai e você vê que os inimigos se levantam contra ti e eles te atingem. Parece que Deus não está contigo. É um momento de deserto. Você está no deserto. Aleluia. Então o deserto é um lugar em que dói. Não é um lugar de festa. É um lugar de dor. Aleluia. É um lugar que você vai ser humilhado. Existia um homem. Ele se consagrou muito. Ele orou muito. Ele jejuou muito. E ele disse: eu vou na Índia. Na Índia lá tinha vários deuses. Na Índia é o país que tem mais deuses. Se eu falar que Bharata é meu Deus, vão ser registrados, Bharata é Deus. Então lá tem vários deuses. E ele foi para lá, foi pregar sobre Jesus. Depois de um ano ele pregar tanto sobre Jesus, eles falaram: epa, vamos só aceitar Jesus como Deus, né? Vai ser um dos nossos deuses. Ali tem o Deus que é vaca, né? Vaca é Deus, ali também mete lá o teu Jesus. Ele disse: não, Jesus é o único Deus. E eles falaram: nos prova que Jesus é o único Deus. Trouxeram um morto e disse: nos prova que Jesus é o único Deus. Se ele levantar, então nós vamos abandonar outros deuses. E o homem orou, clamou, e o morto não levantou. Ele saiu dali humilhado, derrotado. E ele voltou para a sua terra, derrotado. Deserto. Não que Deus não é Deus, não que Deus não tem poder para levantar os mortos, mas ele estava no deserto. Aleluia. Ele estava no deserto. Haverá momentos quando você estiver no deserto. Você vai orar e você vai ver que Deus não está acontecendo. Existia um pastor que deu testemunho. Um pastor que quando pregava, os mortos levantavam, os enfermos eram curados. Mas o filho dele morreu na mão dele, ele a orar. A orar para Deus curar o filho dele está morrendo na mão. Deserto. Aleluia. Deserto. Então precisamos entender quando e por que o Espírito nos leva para o deserto. Aleluia. A bênção do deserto. Quando é que Deus leva no deserto? Você está no deserto. Quando parece que você está sozinho nessa vida. Aleluia. Você está sozinho. Você bate as portas e todas as portas estão fechadas. Você pede para as pessoas orarem contigo, mas você não sente nenhum efeito de oração. Momentos de dor, momentos turbulentos no deserto. E Jesus é levado para o deserto. E precisamos aqui agora começarmos a falar de algumas bênçãos que nós encontramos no deserto. Amém. Aleluia. Amém. No deserto. Primeiro, o deserto é o lugar de aprovação de Deus. Aleluia. É o lugar de aprovação. Ali a Bíblia diz que foi levado ao deserto
para ser tentado pelo diabo. Mas é que a palavra tentar, no original, é a mesma palavra que se usa para provar. A única diferença é a perspectiva. Se eu olho na perspectiva do diabo, o diabo só tenta. Mas se eu olho na perspectiva de Deus, Deus não tenta ninguém, Deus prova. Aleluia. Amém. Deus prova. Então eu não posso reclamar se eu estou numa tentação. O diabo está a me tentar, mas Deus está a me provar. Então a tentação que Deus me permite passar é porque Ele quer me aprovar. Então Jesus é levado para o deserto para ser aprovado. Aleluia. Amém. Para ser aprovado. Então nós entendemos que deserto é escola. Porque na escola onde se aprova. Mas muitos também reprovam. Aleluia. Aleluia. Mas muitos também reprovam. Jesus é levado para o deserto para ser aprovado. Existem alguns pecados que você tem que vencer para Deus começar a te dar o que Ele prometeu te dar. Para Deus começar a fazer o que Ele prometeu fazer na tua vida. Existem algumas tentações que você tem que vencer. Mas para você vencer o Espírito, tem que te levar para o deserto. Aleluia. Tem que te levar para o deserto, para você ser aprovado. Se você não ir para o deserto, você não vai ser aprovado. Porque lá no deserto Jesus sofreu as maiores tentações. Depois de 40 dias, não 4 horas, não 4 dias, não 4 semanas, são 40 dias, sem comer e sem beber. Imagina você, 40 dias, assim 40 dias já morri, né? Graças a Deus, mas vamos considerar que você é um pouco é gordo, né? Acho que de 40 dias as banhas acabaram lá e ainda tem vida. Glória a Jesus. Então 40 dias você ali e alguém te aparece e te faz uma proposta de comida. Te oferece comida. Aleluia. Você vai receber. Ou não vais? Você vai receber. Aleluia. Glória a Jesus. E então, depois de 40 dias, Satanás chega para Jesus e lhe diz: se você é filho de Deus, transforma essa pedra em pão. É que Satanás, ele traz essa tentação também para nós. Se calhar existe momento que vocês têm um momento de crise financeira. Aleluia. Amém. Você não tem nada o que comer em casa. E Satanás vem: eu vou te dar muito dinheiro se você vender a sua alma para mim. Aleluia. É um momento de tentação e também de provação. E nessa aprovação muitos caem. Temos visto muitos a venderem a sua alma por causa do dinheiro, a venderem a sua alma por causa de fama, para ter dinheiro rápido. Atualmente está a circular vários vídeos nas redes sociais, vários vídeos de pessoas, mulheres que fizeram pactos com o diabo para terem dinheiro, para terem sucesso. Pessoas que foram reprovadas. Aleluia. Reprovaram no deserto. Aleluia. Reprovaram no deserto. O diabo chega e diz que tudo isso lhe mostrou toda a glória da terra. Ele diz: se você me adorar, tudo isso vai ser teu. O que acontece é que Jesus é o dono de toda a glória. Então, se Jesus se rendesse, estaria reprovado, porque ele estaria a se entregar ao reino deste mundo. E muitas das vezes nós também temos sido reprovados porque nós queremos nos entregar à glória que Satanás pode nos dar. Aleluia. Amém. Nós queremos nos entregar à fama que Satanás pode nos dar, ao poder que Satanás pode nos dar. Satanás pode te dar poder. Pode te dar poder. Aleluia. Mas um dia vai acabar.
Mas o preço é muito alto. É certo. O preço é a tua alma. Não vale a pena. Por isso é que Jesus teve que ir para o deserto para ser aprovado. Você está no deserto de Deus. Você está na escola de Deus. Na escola de Deus existem provas que você tem que ser aprovado. Aleluia. Amém. Se você não é aprovado, você não é exaltado. Deus não te dá glória se você não for aprovado. Aleluia. Amém. Deus não te exalta se você não for aprovado. Então o deserto é lugar de aprovação de Deus. Mas não somente de aprovação. Qual é a outra bênção do deserto? É que o deserto é o lugar onde Deus nos esconde de nossos inimigos. Aleluia. Deserto é o lugar onde Deus nos esconde de nossos inimigos. Nós mencionamos Elias, certo? Elias, depois dele matar, penso que são aproximadamente 400 profetas de Baal. Amém? Amém. 400 bruxos. Elias lhes derrotou sozinho. Depois mandou matar todos. Todos morrem. Só que todos esses profetas de Baal eram comandados por Jezabel. Jezabel, antes de ser mulher de Acabe, era sacerdotisa de Baal. Então Jezabel se sentiu desafiada e ela escreveu uma carta. E ela disse: se até amanhã, a essa hora, não fazer o mesmo que você fez com os meus profetas, que os deuses me castiguem. Então ela faz uma ameaça de morte. E ela diz que o prazo era só 24 horas. Estava a falar para Elias que em 24 horas eu vou te matar. Aleluia. Amém. Em 24 horas eu vou te matar. É ameaça de morte. Acontece que Elias recebe essa ameaça de morte quando ele estava no seu momento de glória. No momento em que Deus mais lhe usou. No episódio em que Deus mais lhe usou poderosamente. E ele recebe essa ameaça de morte. Então Deus leva Elias para o deserto e lhe esconde de Jezabel. Lá no deserto Jezabel não lhe encontrou. Lá no deserto as ameaças de Jezabel não lhe alcançaram. Então muitas das vezes Deus te leva no deserto para te esconder dos olhos de Satanás. Você pensa que estás derrotado? Não. Deus te levou no deserto para te esconder dos olhos dos teus inimigos. Às vezes os teus inimigos querem te matar, querem te destruir, querem te derrubar. Então Deus vê que não podes morrer. Então Deus te leva para o deserto. Fica no deserto, esconda-se aqui, enquanto eu trato com os teus inimigos. Aleluia. Aleluia. Amém. Enquanto eu trato com os teus inimigos. Aleluia. Não, Deus parou de se mover. Parei de receber convites para pregar. Parei de receber convites para atividades. Às vezes Deus está a te esconder das flechas de Satanás. Aleluia. Amém. Aleluia. Deus te tirou do púlpito, dos púlpitos, para te esconder dos olhos de Satanás. Se calhar você era alguém que estava a ministrar com muito poder, muita força, muita eloquência, e você vai de um momento para outro, tudo cessou. Você já não é mais conhecido. Deus está a te esconder. E muita gente ainda nunca passou nesta fase. Mas eu estou a pregar para vocês, para que saibam que algumas vezes Deus vai vos levar para o deserto, vai vos levar para um momento de dor, vai vos levar para um momento de seca, para vos esconder dos vossos inimigos, para vos esconder das ameaças do diabo, para vos esconder, para esconder os seus filhos. Aleluia. Amém. Para esconder os seus filhos dos seus inimigos. Quando Deus te leva ao deserto, Ele está abençoando. Porque o deserto é uma bênção de Deus, mas é uma bênção violenta. Porque é uma bênção que dói.
Aleluia. Aleluia. A maior parte das vezes, quando nós recebemos uma bênção, nós ficamos felizes. Mas a bênção do deserto é uma bênção que dói. Aleluia. Amém. Porque você vê, estás num momento de seca. Mas Deus está trabalhando. Outra bênção do deserto. O deserto. Aleluia. O deserto é o lugar onde Deus trabalha no nosso interior. Aleluia. Amém. É o lugar onde Deus molda, onde Deus forja o nosso caráter. Você não é moldado no monte. Quando fala monte, estou a falar de lugares altos, a lugares de glória. Você não será moldado quando você receber fama. Você não será moldado quando você receber poder. Você é moldado no deserto. Aleluia. Amém. Moldado no deserto. Moisés, ele reconheceu que o seu chamado é de resgatar o povo de Israel. E ele queria resgatar o povo de Israel à força. Quando encontrou um egípcio a maltratar um israelita, ele matou o egípcio. Ele queria resgatar a força, então ele tinha um caráter que não servia para Deus. E então Deus levou Moisés para o deserto. E por 40 anos, Deus trabalhou no caráter de Moisés. Deus forjou o caráter de Moisés. Aleluia. A igreja me ouve. A igreja está aprendendo. Amém. Estamos a aprender. Amém. Aleluia. Então Deus nos leva para o deserto para trabalhar no nosso caráter. Amém. Aleluia. Amém. A dor nos traz maturidade. As lutas nos trazem maturidade. Se você não passar no deserto, você não será maduro para receber a exaltação de Jesus. Aleluia. Amém. Deus tem que te levar no deserto para forjar o teu caráter. Por que o deserto é uma bênção? O deserto é uma bênção porque é no deserto onde Deus quebra o nosso eu, onde Deus quebra o nosso orgulho. Aleluia. Amém. Nós às vezes vamos na escola e saímos lá com títulos. Eu sou técnico médico. Eu sou técnico disso. Às vezes você tem um dom e você fala, não, eu sou profeta X. Eu sou apóstolo X. Eu sou missionário X. E você cria orgulho. Mas Deus te leva ao deserto para quebrar esta parede de orgulho. Porque no deserto Deus te faz aprender que você não é nada sem Ele. No deserto Deus te faz aprender que você precisa dele para viver. Que sem Ele você vai morrer. Por isso Deus te leva no deserto para trabalhar no teu interior. Existem muitas coisas que Deus faz através de você, mas Deus não pode fazer se primeiro não trabalhar no teu interior. Aleluia. Amém. Deus precisa te levar ao deserto para quebrar o teu. Amém. As pessoas vão te humilhar. Deus vai deixar que as pessoas te humilhem, mas Ele está quebrando